Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Seja mais bem... Vai. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Está no ar mais um Tô de Papo. E o nosso convidado de hoje é ele, professor e representante de matriz africana, Carlos Paim. É uma honra ter você aqui conosco nesse programa maravilhoso. Honrado estou eu, Fábio Rocha, honrado estou eu, Joedson Reis, pelo convite a estar nesse programa com vocês, que para mim é de grande excelência e de grande importância também. Muito obrigado pelo convite. Carlos, para começar, eu gostaria já de matar uma curiosidade. O que é um babalorixá? Joedson Reis, babalorixá é um representante de uma casa de matriz africana, ou seja, de um templo espiritual, chamado também de terreiro. Babalorixá é esta pessoa que cuida desta casa, que cuida desse templo e que cuida desse terreiro. Dizem, muitos citam, né, pai de santo, mãe de santo, mas eu fui ensinado que a palavra correta dada a quem zela por pessoas, a quem zela por orixá, é babalorixá. Babá, pai do orixá. Ou seja, babá, pai, orixá, pai do orixá, babalorixá. Há quanto tempo o senhor segue a religião? Fábio Rocha, eu fui convidado pelo orixá em 2017. Eu fui acometido a um problema de saúde quando eu tinha 9 anos de idade. Tive que fazer uma cirurgia no Martagão Gesteira, em Salvador. Sim. E, na época, uma médica havia dito à minha mãe que eu tinha um câncer e que esse câncer não tinha cura. E, naquela época, né, com 9 anos, a minha mãe me levou numa casa de uma senhora aqui em Birimbau, né, no nosso município, e essa senhora disse que eu tinha que tomar uns banhos de pipoca e que esses banhos de pipoca me curaria. E aí, isso foi feito, né, com 9 anos, e a promessa para aquela cura daquela época era que eu teria que seguir dando essas pipocas, né, até eu partir desta vida para o Orum, né, para outro plano. O que acontece? Eu comecei a fazer essas pipocas e até os 15 anos eu dei a pipoca dos 9 aos 15. Chegando aos 16 anos, eu não queria mais fazer aquilo, achava que não era importante para mim e achava que estar em uma outra fé, para mim, era mais importante que viver aquela que eu estava sendo ensinado. E aí, o que acontece? Eu parei. Uma certa época, com 17 anos, eu tive que sair de casa para ir a Salvador e lá eu tive um sério problema repetido de saúde. O tumor, que era no pescoço, saiu no peito. Então, o que foi que aconteceu? Me levaram numa casa e eu fui no jogo de búzios, né, nesta casa, um amigo meu. E lá no jogo, o orixá disse assim: eu preciso curar este menino, mas para tanto, ele precisa vir viver comigo. E aí meu colega conversou comigo, me explicou, disse: não, eu não quero viver esta vida, eu não gosto dessa religião, naquela época. E, passado o tempo, fui para São Paulo e os problemas continuaram de saúde, eram intensos. Foi tumor no pescoço, depois tumor no peito, depois tumor no braço, depois tumor na perna. Em 2017, eu tive um problema muito grave. E esse problema me levou novamente a um terreiro de candomblé. E lá já não foi mais o jogo. O orixá se materializou em mim mesmo. E nessa materialização ele falou que eu não tinha jeito, eu teria que fazer ele para poder me salvar. Então, o candomblé me curou, o candomblé me salvou pela escolha do orixá. E eu costumo dizer sempre nas entrevistas, nas perguntas, eu não escolhi o orixá para ser salvo. O orixá me escolheu para me salvar. Então, nessas paradas, né, que o senhor deu, né, nesse período, que foi meio que tipo uma promessa, não é isso? E aí o senhor interrompeu isso aí, que era para você fazer pro longo da sua vida, e você parou, daí o problema retornou. Não é isso? Então você encontrou a cura após você passar a seguir tudo certinho, né? Como foi dito no mandamento. Ele caso. Não acreditava, né? Na época você não acreditava. Fábio Rocha e Joedson Reis. Na verdade, eu não acreditava. Entende? Sim. Eu não acreditava. E deixo bem claro, muito bem claro. O orixá, muitos falam, orixá castiga, orixá mata. Não existe isso. Orixá não castiga ninguém, orixá não mata ninguém. Não foi porque eu desisti
de fazer as coisas que eu estava fazendo, que o orixá estava trazendo a doença de volta. Não era. Eu precisava cuidar, eu precisava tratar da minha espiritualidade. E a única forma de ser curado era estar com o orixá. Eu não fui aquela pessoa que entrei no candomblé e que o candomblé me trouxe esse problema. Eu tinha o problema e a religião queria me salvar dele. E a única forma de ser salvo desta doença, está hoje com vocês aqui, foi o orixá pelo qual toma a minha vida, que é Omolu, o Senhor da Cura. Entendi. Carlos, quais as principais religiões africanas aqui no Brasil hoje? Na verdade, Joia Edson, todas, né? Existe, são as nações, né? Religiões de matriz africana. E existem as nações. Eu, por exemplo, sou de Queto, né? Eu sou de Queto. O meu orixá nasceu na terra de Queto. Ele nasceu na terra de Queto. Mas o meu orixá é um orixá Jeje. É um orixá da nação Jeje. Como nós não cultuamos, em algumas cidades da Bahia, não cultua-se o Jeje Marim, né? Eu fui iniciado o orixá Jeje na casa de Queto. Nós temos o Queto, nós temos o Angola, nós temos o Efon, nós temos a Umbanda, que todos essas nações, elas complementam a religião de matriz africana. Mas hoje uma religião bem enfatizada, bem vivida, é o candomblé, tá? O candomblé. Seu Carlos, quais as religiões chegaram ao Brasil e como foi, né, que as religiões chegaram ao Brasil e como elas estão conseguindo se manter aí até hoje, ao longo desse tempo? Fábio Rocha, eu não sei exatamente te responder o ano, sim, mas sei dizer que a religião de matriz africana, ela chegou ao Brasil através dos escravos, quando vinham trabalhar para os seus senhores nas grandes usinas de açúcar, né? Nós temos aqui Cachoeira, São Félix, onde eu fui iniciado no sagrado, e lá, de lá, né, de Portugal, vinham muitas pessoas transportadas para o nosso Brasil para serem escravizados, de África também. Então, essas pessoas trouxeram as religiões para o Brasil e começaram a cultuar de uma forma diferente, porque não poderiam dizer assim, eu sou de candomblé, eu sou de Omolu. Então, existe ainda aquela questão, né, da ligação do candomblé, para alguns também, né, com a Igreja Católica. Muitas pessoas da Igreja Católica não aceitam o candomblé, fazer essa ligação, né, e também há pessoas do candomblé que não aceitam a ligação com a Igreja Católica. Por exemplo, Santo Antônio, né? Santo Antônio no candomblé é Ogum, é cultuado como se fosse Ogum. Nossa Senhora Aparecida é Oxum. Muitas pessoas, elas não querem fazer essa ligação entre as religiões, fica esse probleminha. Mas assim, ela chegou no Brasil, através dos escravos, eu não sei exatamente o ano que veio, né, que chegou ao Brasil, e nós começamos a cultuar. Eu lembro, Fábio, que, com exatidão, à época não, mas nós tínhamos aqui uma grande alorixá, né, em nossa cidade, e que naquela época, para ela professar, há 40 anos atrás, professar a fé dela, a vivência espiritual dela, foi muito difícil. Sofríamos bastante naquela época com a intolerância religiosa e furavam atabaques, levavam atabaques, prendiam babalorixás, prendiam ialorixás, né? E aí ficava aquela questão daquele conflito, a gente não poderia professar, tá? Mas graças a Deus e os orixás, hoje a gente tem a liberdade de expressão, hoje tem as leis que nos defendem, as leis que nos amparam, ainda existe, claro, a intolerância religiosa por muitos, mas cada dia que passa está sendo menos, né? Só um minutinho. Recentemente tivemos um caso, né, que foi, eu esqueci até o nome dela, que deu repercussão nacional, que foi assassinada justamente por isso, né? Intolerância e tal. Já tinha sido um filho dela também assassinado lá na região metropolitana, né, de Salvador. Isso, então, Fábio Rocha. Isso aí, né? Iá, mãe, né? Ialorixá. Ialorixá. A palavra Iá significa mãe do orixá. Iá Bernadette. Sim, né? sim. Iá Bernadette. Foi uma senhora que renunciou parte da vida dela para cuidar dos ancestrais,
tanto dela quanto das pessoas que seguiam a vida dela, né, que seguiam a casa dela, e por tanto esse cuidado, por tanto esse amor com a ancestralidade dela e das pessoas, algumas pessoas, né, que eu não sei quem, não queriam, não aceitavam e acabaram ceifando a vida dela, e assim houveram, né, já houveram vários assassinatos no Brasil. Sim. Nós temos, eu não sei de fato, estatisticamente falando, mas nós temos, Joedson, uma quantidade de famílias grandes que sofreram e ainda continuam sofrendo por este preconceito, né? E assim, e você chegar, sacrificar uma pessoa porque ela professa a fé dela, né? Porque ela fala da religião dela, ela fala do Deus que ela acredita, é muito complicado. E na sua formação, você sofreu muito preconceito? Joedson Reis, eu posso ser sincero, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Não sofri. Eu demorei muito para aceitar a religião. Quando eu fui iniciado, eu acreditava que seria de uma outra religião, mas quando o santo, né, que tem a história de bolar, de te recolher, e você você se autodesconhece, você não sabe o que está fazendo, o que está acontecendo com você. Isso aconteceu comigo. Eu fui muito bem aceito na família ancestral, a minha família biológica, meus pais, os meus 9 irmãos aceitaram tranquilamente. A sociedade nunca me discriminou, nunca falou da minha fé, pelo menos diretamente comigo. Graças a Deus, por onde eu passo, por onde eu piso, eu sempre fui muito bem aceito e muito bem respeitado. Então, eu não tenho o que reclamar em relação comigo, diretamente comigo, sobre intolerância religiosa. Graças a Deus, né? Isso é uma rara exceção, né? Porque a maioria das pessoas sofrem muito preconceito com isso, né? Eu posso dizer com muita franqueza que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. As portas sempre foram abertas para mim, independentemente de onde seja, onde eu vou. Onde eu vou, eu sou muito bem aceito. Mas Carlos não fala da religião dele. Eu posso não andar caracterizado 24 horas, porque não é necessário. Não é necessário. Mas todo mundo que me conhece dentro e fora do Brasil conhece a minha história e sabe que eu sou de candomblé, sabe que eu sou sacerdote de matriz africana. Embora eu não viva da religião, eu vivo para a religião, mas todos sabem que eu sou uma pessoa, um sacerdote de matriz africana. Muitas pessoas confundem os conceitos, né? O que são os orixás? Os orixás, Fábio Rocha e Joedson Reis, orixás são deuses africanos, né? São deuses africanos. O que é Deus africano, Carlos? Deus africano é o Deus negro, o Deus que acolhe. Eu gosto de falar do orixá com muita propriedade, porque só em saber que eu fui curado de um câncer, eu sou sacerdote de matriz africana, eu já recebi diversas pessoas em minha casa, na casa do orixá, acometido a diversos tipos de problemas de saúde, de depressão, de separação, e a gente clamar ao orixá, a gente pedir ao orixá, pedir a ancestralidade, que ela devolva àquela pessoa a saúde, que ela devolva àquela pessoa a vida, o amor, a prosperidade espiritual. Então, assim, para mim, orixá, depois de Deus, para mim, orixá é tudo. Porque eu acredito que sem Deus, o nosso Criador, os ancestrais não existiriam, eu não existiria para falar da minha religião, para falar do meu orixá. Então, o orixá, para mim, o orixá é tudo. É aquele que me carregou no braço, sabe, Fábio? Me carregou não, me carrega no braço. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por problemas. E não há um problema que eu tenha, que eu não sinta o balançar da minha vida nas mãos do orixá. Só em saber, Joedson, o quanto eu sou acolhido, o quanto eu sou valorizado por eles e o quanto eu vejo ele fazendo na vida dos meus. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho tinha meu pai, faleceu há 5 meses, tenho a minha mãe e tenho meus 9 irmãos, Fábio. Então, só eu ter meus 9 irmãos, todos com saúde, todos trabalhando. Nós atravessamos uma pandemia onde várias famílias perderam pessoas.
E eu não perdi ninguém diretamente. Eu não perdi um irmão, não perdi pai, não perdi mãe. Então, eu costumo dizer que, para mim, o orixá é um grande privilégio. E não é por isso que eu falo do orixá com tanta vontade, porque me deu benefício, não. Não é por isso. É porque eu sinto que na minha vida e na vida dos meus, ele é muito, mas é muito presente. Então, orixá para mim é vida. Orixá para mim é vida, para mim orixá é amor, para mim orixá é luz. É uma luz que, às vezes, eu não sei nem de onde que vem. Meu Deus, por que isso comigo? Eu não sou merecedor, mas orixá me acolhe. E como é que funcionam as cerimônias, rituais dentro do terreiro? Joedson Reis, é muito bonita a sua pergunta. E assim, eu até falei hoje, sabe? Eu saí de casa conversando com um amigo meu. João, eu tive um sonho de ontem para hoje com o Omolu. E eu preciso organizar a festa de Omolu. Ele falou, é mesmo, cara? Eu disse, tive um sonho lindo. Ele assim, com palha e tal, vinha próximo de mim. Eu tenho que fazer uma festa logo para Omolu. Porque às vezes a gente deixa algumas coisas da nossa vida pessoal e espiritual de lado para cuidar de outras. Ou para cuidar de pessoas. E às vezes não é uma cobrança, mas é um sinal. É um sinal. E aí eu fui saindo de casa, parei no posto para abastecer a moto. Chegando lá no posto, o rapaz abasteceu a moto, eu perguntei, moço, deu quanto? Ele deu 28,04. Eu disse, 28,04 o valor que eu vou pagar hoje? Ele disse, é. Ele, o senhor se assustou por quê? Tá muito caro? Eu disse, não. 28,04 é a data que meu santo nasceu. Então, assim, eu estava falando da festa do meu santo e eu fui abastecer a moto e lá estava 28,04, que é a data do meu santo, é o sinal. Então, a cerimônia, Joelson, acontece da forma que você deseja. Existem várias cerimônias, né? Várias cerimônias. Há quem faça a festa de Exu anual, há quem faça a festa de Caboclo anual, há quem tire Iaô todos os dias, semanalmente, mensalmente, e há quem faça as festas de calendário. Lá no Ileaxé da gente, né? Ileaxé, a minha casa, a nossa casa, ela faz 3 festas anual. Eu faço Oxalá em janeiro, eu faço Caboclo em julho e faço Omolu, Olubagé, Banquete do Rei, em novembro. Quando se tem Iaô para tirar, Ogã para tirar, que são datas que a gente não pode marcar no calendário, porque o santo pede que essa pessoa seja iniciada, Fábio. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá recolher, eu tenho que marcar a festa, vai ser no dia 28 de janeiro, não é uma data marcada. Agora, lá em casa, tem o calendário de festa e essas festas são celebradas mediante a cada orixá. O terreiro, ele desenvolve ações comunitárias ou ações sociais? Fábio, sempre. Toda casa de matriz africana, toda, eu costumo dizer que é um lar de acolhimento. Por que acolhimento, Carlos? Cada cerimônia feita, realizada numa casa de candomblé, você oferta banquetes, né? Você oferta comidas, você oferta bebidas, então não deixa de ser uma ação social. Lá no Ileaxé, né? Jibarodê, que é chamado Ileaxé Jibarodê, casa de acolhimento. A gente faz sempre cestas básicas para doações, a gente faz sempre entrega de roupa, entrega de sandália, entrega de sapato. Existem as ações essas que eu não gosto de estar divulgando, porque eu não quero fazer da minha casa espiritual um espaço, Carlos está dando para que as pessoas saibam. Não, mas a gente sempre faz. Conheço casas que fazem, inclusive a casa que eu fui nascido, né, espiritualmente falando, o meu sacerdote, ele sempre fez cestas básicas, sempre recebeu e sempre devolveu. Sempre devolveu, recebeu e sempre devolveu. Lá a mesma coisa. Eu sempre recebo e sempre devolvo. Sempre recebo e sempre devolvo. Então, existem sim as ações sociais que são feitas constantemente. Até porque, Joedson, existem muitas pessoas desamparadas pelas ruas, né? O mês passado mesmo, eu estava indo para casa e tinha um rapaz andando na BR. E aquilo me chamou a atenção. Você está aqui sozinho, fazendo o quê uma hora dessa? Eu estou sem destino. Minha mãe faleceu, eu morava com ela, não tive como pagar casa de aluguel, enfim. Resumindo, eu tenho uma casinha, um quartinho lá na roça onde eu moro. Se você quiser passar uns dias até conseguir um emprego, você vai para lá. Ele foi para essa casa, já está trabalhando em uma das empresas do município.
arranjou uma parceira e está vivendo aqui já numa casa de aluguel. Então, assim, a gente sempre costuma fazer isso. As casas, não é a minha casa, as casas de matriz africana sempre abrem portas para as pessoas necessitadas. Tá? E qual a importância da música, dos atabaques, nos rituais? As músicas, né? Sim, Meu pai de santo, meu saudoso pai de santo, Idelso Salles, ele falava que as músicas seriam conversa com o orixá. A música é um bate-papo com o orixá. Cada cantiga, né? Chamaram de cantiga para o orixá, é um diálogo com ele. Né? Existe aquela e agrada Ogum, Ogum onire, agrada Ogum aê. Ou seja, eu estou agradando Ogum, vem Ogum comer comigo aqui no Aê, venha Ogum comer comigo aqui na terra, que o Aê é terra. Então, cada música, ela traz uma ligação direta com a gente, ela traz uma conexão direta com a gente. Existem várias músicas para chamar o orixá, para mandar o orixá se dispersar daquele lugar. Cada música, Joedson, é uma ligação, é uma conexão, é um contato do Aê, né, da terra, com o Orum, com o céu e com quem está pisando na terra. Então, é muito importante. A música, ela é a fala, a música é a troca, a música é o diálogo, a música é o convite ao orixá. Você está cantando para convidar o orixá, para estar com você. Então, existem diversas canções que são referências importantíssimas no candomblé, que através dela a gente silencia, a gente adormece. As músicas são importantes para a gente. Existe algum ensinamento que o senhor considera essencial para a vida de qualquer pessoa? Eu sempre falo, Fábio Rocha, da sabedoria. A sabedoria, ela tem que ser pertencente ao homem, independente da sua religião, independente da sua escolha, independente da fé que ele professe. Quando você tem a sabedoria, você ouve mais, você silencia para muitas coisas. Então, o meu ensinamento é que as pessoas tenham sabedoria, que as pessoas tenham prudência. E uma das maiores lições que eu aprendi dentro do candomblé é que a gente precisa amar o próximo incondicionalmente, independente da fé que você professe. Eu professar a fé de matriz africana não me dá o direito de detestar o meu amigo, o meu irmão de uma outra fé. Eu preciso estar o tempo todo em conexão com Deus, que é amor, com o orixá, que é amor, para que cada um de nós, a todo tempo, se mais um pouco. Agora, uma curiosidade. Qual os maiores mitos e preconceitos que é sofrido na religião? Os mitos que as pessoas falam, né? E preconceitos que sempre tem na religião. Joedson, mito. Um dos mitos mais importantes, um dos que eu considero importante, é que candomblé, a religião de matriz africana, não é demoníaca. Não é demoníaca. Sabe, Fábio Rocha? Sim. Não é uma coisa do mal. Eu costumo dizer que o mal é o ser humano. E por ele ser mal, ele age para o mal e levam à religião. Não. É mito quando dizem que a religião de matriz africana é para matar, é para destruir, é só para fazer aqueles despachos que colocam nas encruzilhadas. Existem muitas oferendas que é chamado de despacho mesmo das encruzilhadas, que eu, na minha concepção, acho desnecessário. Tá? Quando você vê uma oferenda na encruzilhada ali, Carlos, tem um bode na encruzilhada e tal. Aquelas oferendas eram feitas quando os escravos eles eram forreados. E aí, um amigo, um irmão chegava, preparava aquele prato bem, colocava ali para aqueles que estavam sendo aforreados, que não tinham o que comer, e ali degustar daquilo. Mas muitas pessoas, Sim. Fábio, que infelizmente, a nossa religião, ainda costumo dizer, infelizmente, existem muito preconceito, porque ainda existem pessoas da nossa religião sem informação. Não é todo mundo que precisa ter formação, mas todos nós precisamos ter informação para não fazer coisas que não se devem. Então, Joedson, um dos grandes mitos é que dizem que o candomblé é do mal e é para o mal. E isso não é verdade. Então,
aquela conversa, né, aquele mito que muitas das pessoas usam, dizendo assim, colocaram um despacho, né, como o senhor mesmo falou, colocaram um despacho ali, tal pessoa mexeu, vai acontecer algo de ruim com aquela pessoa que mexeu, alguma coisa do tipo, porque o pessoal fala e criam, né, essas coisas. Então, algumas pessoas absorvem aquilo ali e algumas pessoas não. Quem tem o conhecimento do que realmente para quem foi, não sei como é que funciona essa, né? Mas, tipo assim, como o senhor falou que antigamente o pessoal deixava aquilo ali para os alforriados. Então, qualquer pessoa que passar e quiser comer, quiser degustar, ele pode sem problema nenhum. Olha, existem os ebós, né? Que são a mesma ebó, oferenda, alguns chamam de feitiço, outros chamam de macumba, enfim. E dão vários termos para essas oferendas, tá? Na verdade, esse copo tá aqui, tá com o nome Carlos. Se é de Carlos, Fábio pode levar para casa? Não que é de Carlos. Então, se ali tem uma oferenda arriada para uma ancestralidade, eu não tenho o direito de ir lá tocar. Sim. Por quê? Para cada ação, há uma reação. Se aquela oferenda não é minha, eu não posso tocar nela. Porque eu posso receber uma carga negativa daquilo ali. Sim. Eu posso receber sim. Mas eu quero deixar bem claro que nenhum ebó, nenhuma obrigação, nenhuma oferenda feita e colocada ali vai trazer o mal. É para o mal, para quem está mexendo, que não seja a pessoa que está com, às vezes, o nome dentro, a data de nascimento, que colocam muitas essas coisas. Então, é direcionado. Entendi. Mas tudo que é colocado tem a sua energia. Se tem a energia, eu posso estar com o meu corpo aberto, chego ali, toquei, aquela coisa a me influenciar. Eu tenho um relato muito importante de uma situação cujo né? Aqui tem uma pessoa que está hoje no álcool, porque viu uma oferenda, fui lá nessa oferenda, que não era para ela, bebeu, debochou. Então, se você, Fábio, eu passei na rua, eu chutei uma coisa que eu acho que é uma macumba. Eu chutei, sem eu querer. Foi sem querer. Sim. Mas quando eu faço as coisas por maldade, por deboche, não, é uma forma de preconceito. E o próprio universo, ele entende, ele reconhece, né? Porque é bíblico, existe justiça para tudo. E, de repente, dentro da sua... Porque vai ter gente que vai tocar... Não, eu vou tocar para ver se meu nome está ali, pede perdão, mas tem gente que vai para a questão do preconceito. Sim. E às vezes recebe uma energia que não era para ser daquela pessoa e acaba sendo, entende? Entendi. E hoje, como o senhor enxerga aí essa coisa de intolerância religiosa no nosso país, né? No ponto de vista do senhor, no caso. A intolerância religiosa, ela ainda, já repito, eu nunca sofri intolerância religiosa. Nunca, graças a Deus, né? E posso dizer com propriedade isso, mas ela ainda existe, ela ainda é frequente, e para mim é muito triste. Eu falo muito em relação à questão do amor, né, para com o outro, porque quando você discrimina João porque é de qualquer outra religião, é do candomblé, você está faltando com o amor, está faltando com o respeito. Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolha. Você também tem o direito de escolha. Independentemente de religião ou não, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Cada um tem o direito, né, de escolher. Então, assim, eu sofro pelos meus que sofrem. Sim. Né? Eu passei por um problema, acho que tem uns 4 anos, quando eu fui fazer uma obrigação de um filho meu, de Oxalá, e a filha biológica dele começou a passar mal. Quando a gente foi no jogo, ela tinha, na época, 6 anos. 4 anos, Valentina, 4. E aí, o orixá dizia assim, eu quero essa menina pra mim, Valentina. E aí eu disse, meu Deus, o orixá quer essa menina, eu vou raspar essa menina como? Chamei o pai, chamei a mãe, eu não vou fazer isso, porque ela tem 4 anos, ela vai para uma escola, ela vai para a rua, ela vai para uma sociedade e vão discriminar minha sobrinha. Eu não quero que minha sobrinha sofra. Porque assim, Fábio, eu sou de candomblé, iniciado, escolhido. Eu tenho minha família toda que vive o candomblé comigo. Se eu for fazer um candomblé hoje, Joedson, a minha mãe está comigo. As minhas irmãs, os meus irmãos, as minhas sobrinhas estão comigo, servindo, acolhendo. Mas sabe quando você faz assim, ó, o que eu não queria para mim,
em relação ao preconceito, eu não quero para os meus. Eu posso aguentar o preconceito. Será que o meu vai aguentar isso? Então, o preconceito, ele ainda vive, ele ainda existe, né? Isso é fato. E eu espero muito que as pessoas comecem a se amar mais, porque se amando, só se amando, a gente consegue quebrar qualquer tipo de preconceito e de intolerância. Você, como professor, o que é que você acha que pode fazer para combater essa intolerância nas escolas e em toda a nossa sociedade, né? Como professor, né, que sou há 30 anos e tenho muito orgulho em dizer, viu, Fábio? Joel, disse que eu sou professor, eu amo a minha profissão. Eu tive professores que me inspiraram, né, daqui do nosso município e que por eles hoje eu escolhi esta profissão e que me faz muito bem. Então, assim, eu sempre costumo falar com os meus, eu dei aula quando eu lecionava História, Filosofia e Sociologia da Educação. Nessas disciplinas, eu sempre falava das religiões como um todo, sempre, e falava muito da questão do respeito mútuo. Que quando você respeita o outro, você combate qualquer intolerância. É muito importante em Carlos, em Joedson, em Fábio Reis, em Fábio Rocha, Fábio Rocha, que o preconceito, ele só vai morrer quando você começar a tratar todo mundo por igual. Se eu me colocar nesta cadeira e dizer assim, ó, eu sou uma pessoa que me respeito, e te respeitar, vai parar de existir. Vai parar de existir. Então, a gente tem que falar muito de amor, temos que falar muito de tolerância, temos que falar muito de cuidado, porque quando você ataca o outro, você pode criar no outro uma ferida e que essa ferida pode não ter cura e adoecer o outro. Como é o dia a dia em um terreiro de matriz africana? Fábio, existem pessoas que vivem, né, todos os dias, dentro da casa de candomblé, fazendo candomblé. Eu vivo muito mais fora da casa de matriz africana, porque eu tenho uma outra função, né, que não deixa de ser um chamado. Ser professor é um chamado. Mas lá em casa mesmo, quando entra o processo de função, que é anual, o mês que mais movimenta a nossa casa é o mês de novembro, que é a festa do patrono. Então, todo esse período de novembro, começa no dia 1º e encerra-se no último sábado de novembro de cada ano. A gente tem uma rotina muito boa. É uma rotina de banhos sagrados, é uma rotina de rezas sagradas, é uma rotina de cânticos sagrados, é uma rotina de acolhimento, é uma rotina de rezar todo o banho, todo o alimento, toda a insaba, que é a folha que chega na casa, para que a gente faça uma festa no final de todo o processo, né? Uma festa linda, uma festa brilhante para os deuses africanos, para o patrono da casa e os seus convidados. Então, a rotina diária de uma casa de matriz africana é essa, celebrar os orixás e não apenas eles. Tudo numa casa de matriz africana, Fábio, é celebrado. Dilongar é o copo. Se você pega nesse copo, que é chamado de dilonga, a gente está rezando esse copo. Deita numa aninha, numa esteira, está rezando a esteira. No aie, que é o chão, está rezando o chão. Então, a rotina diária é de reza, é de aproximação com o orixá. Você citou, o senhor, né? Citou alguns nomes. E, é curioso a gente ouvir pessoas assim falando, porque, tipo assim, se torna meio que uma língua, né? Que a maioria é só vocês mesmo que se entendem, não é isso? Então, pessoas assim como nós, um exemplo, for comparecer um dia para prestigiar uma festa dessa, a gente vai se deparar com muito dessas línguas, né? Desses nomes que a gente não é acostumado a estar sempre vendo as pessoas se pronunciarem, né? No caso. Sim, Fábio. Na verdade, toda fala, né? Toda fala dentro da casa de matriz africana é chamado em Urubá. Né, fala em Urubá. Por exemplo, se eu quiser tomar um banho, né? Sim. Se eu quiser tomar um banho. Fábio, eu vou fazer uma maionga. Maionga é o banho, né? Fábio, eu vou pegar a inim. A inim é a esteira. Sim. Por que existem essas falas? Porque os deuses africanos se comunicavam dessa forma. Entendi. É a forma que eles falam. Nós estamos no Brasil. Nós falamos o quê? Português. Mas quem vai
para Portugal falam outra língua, né? Quem vai para outros países falam línguas diferentes. Então, assim, nós falamos das línguas de Iorubá. Nós falamos das línguas de Orixá. Então, vocês, como visitantes, vão ver até as cantigas. Todas as cantigas, todas, existem toda a fala em Iorubá, né? Ogum, eu tenho um amigo meu, Pai Jorge, uma pessoa muito querida, que ele é uma pessoa, um alabê, é o Ogã que canta para o Orixá. Esse alabê, ele canta 21 músicas acima para Ogum. Então, todas as músicas para Ogum, elas são faladas em Iorubá. Mas por que em Iorubá? Porque se eu disser assim, Ogum venha cá, ele não vai vir, porque ele não está sabendo o que é que eu estou dizendo, porque ele só entende em Iorubá. Então, quando a gente canta, quando a gente pede um prato, a gente pede uma colher, a gente pede um obé, uma faca, né, que é o obé, o Orixá vai trazer pra gente. Tá? Então, assim, como tudo que a gente pede a ele, se eu peço a minha vida, eu quero saúde, eu quero azirim. Tudo que você pede para o Orixá, para que ele reconheça, você vai usar o termo em Iorubá, a linguagem, né, que ele entende. Entendi. Carlos Fábio, hoje temos recebido aqui, né? Aqui no estúdio temos recebido. Chegou uma acarajé deliciosa aqui pra gente degustar. Acarajé da Dai. A melhor acarajé da cidade. Fica localizada logo aqui na Praça da Santa, logo aqui pertinho. Quem quiser comer uma acarajé ótima, lá na acarajé da Dai. Professor. JB tá trazendo uma acarajé para você degustar. Gosta da acarajé, professor? Meu filho, Fábio, até me arrepiei, né? Até me arrepiei, tá porque eu me arrepiei. Xangô, né? Xangô, ele é um dos senhores, né, do acarajé. Hoje é quarta-feira. Celebra-se Xangô. Olha que beleza, gente. Celebra-se Inhaçã. E acarajé, Fábio, no candomblé, chama bola de fogo. Ela tem uma importância muito grande. O acarajé é um patrimônio histórico do nosso país, né? O acarajé, dentro do candomblé, ele tem é chamado de acará. Acará. Inhaçã faz uma festa e nessa festa ela serviu muita bola de fogo, que é chamado acará. Então, assim, recebi um acarajé nesse momento, sem esperar. Desculpe, fico até emocionado, que Xangô é minha vida. Eu recebi minha obrigação de 7 anos numa casa de Xangô. E costumo dizer que Xangô não me deixa em falta de nada. E acarajé, muito bom. Eu sei que vamos fugir um pouquinho desse protocolo, mas o senhor sabe dizer o porquê, então, é chamado de acarajé? Aproveitando, né, a oportunidade que a gente está falando, ele é mais conhecedor Acará, né, acará. Vem da palavra iorubana, jé, né, português. O acará, jé. Então, se você faz uma junção, né, o acará, de Inhaçã. Quando chegou no Brasil, na verdade, existiram muitas mudanças na língua iorubá, porque mesmo que eu, Fábio Major Edson, seja um sacerdote de matriz africana, vão ter coisas que eu não vou conseguir falar de fato o que por exemplo, o acarajé, o acará. Ele veio da África, todo mundo sabe que veio da África, era feito pelos escravos, ele é uma oferenda muito importante dentro do candomblé para Xangô e para Inhaçã, aí fez essa junção, né? O acará com gente, então o acarajé. Tá? E tem muitas coisas que a gente sabe que veio de lá e que a gente mudaram o nome. Porque existiu muito essa ligação, esse mitismismo, né, de você ligar uma coisa com a outra e... Eu tenho uma história bem interessante, assim, com a questão do candomblé, com a matriz africana. Eu fui criado na religião católica, né? Então eu tinha muito medo. Tinha medo mesmo. Porque até então eu fui ensinado que era coisa do cão, e que você não podia comer uma pipoca, e que você não podia pegar uma oferenda, que ia lhe fazer mal e tal. Só que aí, com o passar dos anos, eu tive uma necessidade de fazer um trabalho. Eu estava desempregado, eu me arrupiando todo e falo isso aqui, velho. Então, assim, eu tive a necessidade de fazer um trabalho para Mãe Lia, aqui de Birimbau, que é... Muita saudade dela, velho. Tenho muita saudade dela. Gostava muito de Mãe Lia. Tô me emocionando aqui. Mas então, voltando.
Então eu tive a necessidade de fazer um trabalho e ela me contratou para fazer o evento dela, que era a festa de Boiadeiro? Cosme. Cosme Damião. Foi, a primeira festa foi Cosme. Aí eu fui lá, eu morrendo de medo, como é que eu vou fazer essa festa e precisando da grana. Aí eu cheguei lá na casa de mãe Lia, aí ela... Aguardei um pouquinho. Quando veio, já veio Cosme. Manifestado. Já veio virada. Quero que você tire minhas fotos. E olhe que Orixá, não sei se você concorda comigo, eles não gostam que eu tire foto deles. Alguns não gostam. Sabia disso, Fábio? Não. Eles não gostam. E quando a gente ia tirar foto, alguns viravam. Aí ele falou, não, você vai vir fazer... Ele não chama foto não, né? Ele chama outros nomes, porque eu não lembro mais, assim, ao certo. Minha careta. Tá? Você vai vir fazer... E como é que ele chama? Aqué, né? Aqué. Dinheiro. Eu vou lhe dar aqué. Aqué é dinheiro. Assim mesmo. Então, aí, eu sem entender muito, morrendo de medo, é claro, que eu tinha medo na época, fui fazer esse evento. Chegou lá, meu irmão, eu tremia, sério mesmo, tremia de medo. Mas aí eu consegui fazer, a gente fez o trabalho, a gente foi, minha equipe, fez o trabalho todo, entregou, editou todo, eles pagaram, tudo bonitinho. E daí em diante, até Lia vir a falecer, eu fiz lá Cosme, fiz Marujo, fiz, qual é o outro de lá, Santa Bárbara, tem mais Boiadeiro. E Boiadeiro. Fiz todas as festas de lá durante 3 anos. E esse medo que eu tinha virou entendimento. Hoje eu não tenho medo, hoje eu entendo mais ou menos como é que funciona relações, que orixás, na verdade, são pessoas que viveram em outra época. Só isso. Só que as pessoas não entendem dessa forma, não é isso? Algumas pessoas não entendem, infelizmente. Demonizaram muito, né? Demonizaram muito. Então, assim, eu também fui católico. Sou católico porque eu tenho todos os sacramentos da Igreja Católica. Sim, eu também tenho. Eu fui seminarista com o Padre Edson. Naquela época, eu ajudei o Padre Edson a celebrar muitas missas, eu fui coroinha. Depois eu fui também evangélico durante 2 anos em São Paulo, né, que é uma outra passagem da vida, lá em São Paulo. E o candomblé, me encontrei no candomblé, sabe? Me encontrei no candomblé, mas demonizavam muito. Você entende agora, Joedson, porque eu falei no início, não quero ser do candomblé, não quero ser dessa religião, porque as pessoas demonizavam muito, entende? O banho de pipoca, olha só. Eu estava lá não lembro com exatidão, há 40 anos atrás, né? Com 40 anos, e o que acontece? Banho de pipoca. Eu vou fazer, até os 15 eu fiz, depois eu parei. Mas o orixá disse que queria que eu fizesse para viver a vida toda, para viver, né? Para viver por um bom tempo. O que acontece? A pipoca simboliza a vida. A pipoca representa a vida. Fulano está doente. Um banho de pipoca. Ali um banho de pipoca vai te trazer equilíbrio. Não vai te trazer mal. Aquilo que não faz mal, aquilo que não faz bem, mal não vai fazer. No candomblé, eu digo sempre, aquilo que não faz aquilo que não faz bem, mal não vai fazer. E eu desconheço o mal dentro do candomblé. Falo das pessoas, viu, Fábio, que costumam serem maldosas. Sim. Porque a gente sabe muito bem, quando a pessoa quer pegar uma arma e cometer um suicídio, ela não é do candomblé, ela comete. Quantas pessoas de outras religiões cometem, né, crimes absurdos? Ela não é de candomblé. Eu vou falar da religião daquela pessoa, eu não vou falar da religião. Eu não posso falar de nenhuma religião, porque a religião não é perversa. Perverso é o ser humano no seu momento. E aí vai praticar aquilo ali. Mas eu não vou condenar a religião do outro, porque, mas tal pessoa de tal denominação fez isso, fez aquilo. Não é a denominação, vamos tirar ela de lado. É a pessoa, é o ser humano, que tem o seu momento de fazer o que ela quer fazer. Entende? Sim. Então, assim... Sim, não, conclua. Então, assim, Joedson, muitas pessoas, né, minha família, minha irmã, meus irmãos, eles morriam de medo. A minha irmã mais velha é como se fosse a minha mãe, né, que nos cuidou da gente. Quando a minha mãe teve um filho com problema, ela foi tratar em Salvador, ela ficava com a gente. Quando eu virei de candomblé, minha filha, não, eu não vou, e tal, aquela coisa toda. E quando começaram a frequentar, viram que não era nada daquilo.
Foi o que aconteceu comigo. Você vê as festas, são lindíssimas. Existem em Salvador, Cachoeira, São Félix, o bembé do mercado, o bembé que foi agora, que não deixa de ser um candomblé, que é candomblé de rua, né? Que fala dos deuses, celebram os deuses, estava na Sapucaí, entendeu? Então, a religião é linda. As pessoas precisam entender isso, que a religião é linda e que nenhuma maldade vem da religião, vem da pessoa, vem do ser humano. Para concluir esse nosso bate-papo bastante interessante, porque está sanando aqui muitas dúvidas de muitas pessoas, né, que vai acompanhar esse programa. Como você se orgulha hoje em ser, dentro da sua missão como Babalorixá? Como você se orgulha hoje dentro da missão como Babalorixá? Ser, Fábio, um ser humano. Sabe, Joedson? O candomblé, ele me poliu. O candomblé, a religião me poliu, o orixá me poliu. O orixá me faz todos os dias diferente. Todos os dias. As guerras aparecem, mas sou convocado para guerras, mas eu prefiro a paz. Então, assim, uma das coisas que eu tenho, que é minha, que é do meu ancestral, é o amor ao próximo. É isso que me orgulha. Eu não consigo ver, é uma coisa assim, que existem, mas Carlos, você fez isso, você levou para uma casa que você tem, você emprestou uma casinha que você tem, não faça mais isso. Mas eu não consigo ver uma pessoa tomando chuva e não dizer assim, ó, ali tem uma telha que você pode se agregar. Então, o meu maior orgulho, sendo de candomblé, é fazer o que pede o orixá, que é amar o próximo, é fugir de muitos vícios, me comprometer apenas com a paz. Não tenho nada contra a quem tem os seus vícios de vida, as suas escolhas de vida, porque para mim tudo é escolha. Agora, eu tento a cada dia me afastar daquilo que eu acho que não é certo para viver a vida de orixá. Então, eu posso dizer que para mim, meu maior orgulho é o amor e receber todos com amor. E quem quer fazer parte da casa, da sua casa, quer fazer parte da religião e que não sabe como chegar e não teve a oportunidade ainda de conhecer, como é que faz? Joedson, eu deixei esse convite para quem quiser conhecer, né, o Ilê Axé de Barodê, uma casa de axé lá no povoado do Amparo. Eu já recebi diversos grupos, né, de estudantes de Feira de Santana, do UFRB, lá de Cachoeira. Já recebi também da UFBA de Salvador para fazer estudos, porque lá, né, nesse pedaço de terra nosso, existem algumas árvores sagradas que, quando eu cheguei lá, essas árvores já estavam. Então, assim, eu fiz algumas postagens que acharam interessante e vieram visitar. Então, assim, quem quiser visitar o Ilê Axé de Barodê, é só ficar à vontade, é no povoado do Amparo, não tem dia nem hora, a casa, mesmo que eu não esteja na casa, sim, tem representantes que podem abrir a casa para visitar os quartos que desejarem, tanto de Omolu, quanto de Exu, quanto de Obalu, quanto de Xangô, quanto de Oxalá. A casa está aberta sempre para quem quiser comparecer, não só em tempo de festa, na hora que quiser, vai estar aberta. Para finalizar, deixa aí uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Uma mensagem que eu deixo hoje é uma mensagem que eu sempre deixo para mim mesmo, sabe, Fábio? É que nós busquemos a paz, né? E que a paz e que o amor, em nome de todos os ancestrais, aquele que me acolheu, aquele que me iniciou, que é Exu, Senhor dos Caminhos, Ogum, né, que eu costumo dizer que Ogum é meu pai diversas vezes, porque em todas as minhas obrigações, Ogum sempre esteve presente. Eu deixo o recado para quem está enfermo, Omolu, que é o meu pai, dono do meu ori, dono da minha cabeça, dono da minha vida, ele conceda a cada um que esteja enfermo a saúde, porque é o nosso patrimônio maior. Eu citei alguns patrimônios, mas nada para mim tem importância, sabe, Fábio? Nada tem importância. Isso não tem importância. O que eu construí na vida não foi para mim, foi para os meus. A minha maior importância é a saúde. Então eu peço a Olodumare, a Olorum, eu peço a Oxalá, que é o Pai Maior,
o Pai da paz, o Senhor da paz, que nos conceda paz, que nos conceda saúde, que nos conceda equilíbrio e, acima de tudo, que nos conceda sabedoria. Então, que Oxalá me abençoe, que Orixá abençoe vocês, que Oxalá nos abençoe e que Orixá, Oxalá, abençoe todos aqueles que vão assistir o nosso Tô de Papo. É isso aí. Foi mais um Tô de Papo para vocês. Obrigado.